Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um Pod Adip. Esse podcast foi criado pela Igreja Assembleia de Deus, instruídos pela palavra. E toda vez que nos reunimos aqui para gravar um podcast, temos um projeto, um objetivo no nosso coração: abençoar sua vida, edificar sua vida, sua caminhada, sua trajetória com Deus. E nada melhor do que um testemunho vivo, né? Um testemunho de alguém que passou pelo vale da sombra da morte, que passou por momentos difíceis e pôde testemunhar e pode hoje dizer para você: o milagre acontece. Deus é um Deus de milagre. E hoje está conosco aqui nosso irmão em Cristo, nosso irmão Sandro Soares, esse irmão abençoado que vai edificar sua vida hoje. A paz do Senhor, irmão Sandro. A paz do Senhor, missionária Débora. Um prazerzaço estar aqui hoje para poder contar um pouco, né, da nossa história e poder testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e fez anteriormente e está fazendo até hoje, né? Glória a Deus, que bom, irmão Sandro. Então, eu quero que o irmão passe, né, para os nossos irmãos aquilo que aconteceu na sua trajetória de vida, porque a nossa vida, ela serve de edificação para tantas outras. Tem tantas pessoas hoje aí passando por momentos difíceis e a sua vida é uma prova viva de que Deus existe, né? Irmão Sandro, o irmão já nasceu no berço evangélico, o irmão sempre foi evangélico. Me fale um pouquinho da sua infância, do seu começo, sua trajetória. Não, a família toda, ninguém era evangélico. Criado no lar, né, católico, depois foi espírita, messiânico, né? Era messiânico o pessoal lá. Então a gente foi tudo esse segmento todo, fui também para o espiritismo também. Sou kardecista também, né? Que toda a minha família ia, também eu ia junto. Eu passei por essas coisas todas, eu conheço um pouquinho de cada coisa. Né? Deus, então, isso eu fui pegando as situações todas. E hoje eu posso falar, né, de cada situações onde eu tive. E hoje em dia eu sei a diferença do que eu era antes e do que eu sou agora. Coisa linda, né? É como alguém que experimentou algo e pode falar sobre aquilo pela qual o irmão já viveu, né, irmão Sandro? Então, irmão Sandro, dentro dessa trajetória aí, sem estar no meio evangélico, como é que o senhor conheceu Jesus? Como é que foi a sua experiência, sua primeira experiência com Deus? Não, antes disso, eu queria falar que eu sou um milagre desde o início, né? Desde o ventre da minha mãe, eu já não... Mesmo sem ela ser evangélica, não, Deus já tinha um projeto. Já tinha um projeto. Né? Desde o ventre da minha mãe, ela, na época era muito comum, né? As pessoas ter mais de 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Minha mãe já tinha 4, então já não queria mais. Aí aconteceu um acidente, que foi eu, né? Para eles foi um acidente, né? Mas aí eles teriam tirar... ia tirar, né? No caso eu não ia nascer, né? E uma tia minha na época falou para minha mãe: não, pode deixar ele que eu vou criar ele, né? Mas aí minha mãe acabou deixando. Aí tô aqui hoje. E acabou que ela lhe criou ou foi sua tia? Acabou não, minha mãe criou. Depois aí passou esse momento, né? Esse momento que o diabo ele tenta, né? O diabo tenta, desde o início, né? Assim foi com Moisés, né? Na época, o próprio Jesus, né? Os homens de Deus, todos que tiveram, né, situações desde o início, trajetórias de vida, até chegar no patamar, né? Sim. Então isso sempre serve de experiência, né, para a nossa vida, né? Saber dessas coisas. Entendi. Então quando ela viu aquela criança bonitinha, gordinha, se apaixonou, falou: não, eu vou criar. Disseram que eu parei o hospital. Depois que nasci. Que coisa linda. Era o bebê mais lindo do hospital. E todo mundo queria pegar, todo mundo queria ficar. E minha mãe no instante mudou a situação toda. Minha mãe no instante me pegou e a gente ficou e me criou até o fim da vida dela. Interessante até assim para os nossos ouvintes, porque tem mulheres hoje que possam estar passando um momento difícil e tá pensando assim: não, isso aqui não faz parte da minha vida, não vai ter valor.
e não sabe, né, que depois o projeto que Deus tem na vida daquela criança, né? Então fica até aí um conselho para você que de repente está com 2, 3 filhos, pensando em tirar, não faça isso, né? Ninguém coloca um bebê na barriga de uma mulher, só Deus pode fazer isso da vida, criar ossos, carne, porque depois veio aí um homem de Deus, irmão Sandro, que tem sido uma bênção para todos nós que o conhecemos. Mas vamos lá, irmão Sandro, depois que o senhor nasceu e tal, a sua mãe lhe criou, e aí, como é que começou a sua trajetória para entender, nós podemos entender o seu testemunho? Então, aí eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, né? Kátia, já estamos pulando já bastante coisa, né? Depois de 19 anos, depois de que eu nasci, até os 19 anos, foi terrível. Foi terrível, eu fiz tanta coisa, eu me fiz nas drogas, eu me fiz dentro de favela. É mesmo? Eu fiz tanta coisa que só Jesus mesmo para me estar aqui, né? Tanto livramento que Deus me deu. Mas o foco hoje, não vou focar nessa situação. Eu quero focar no nosso testemunho que aconteceu do acidente. Né? Nosso acidente. Então, nesse acidente estava eu, a minha esposa e mais 9 crianças dentro de uma Kombi. Por quê? O irmão fazia alguma coisa com Kombi? Qual era o seu trajeto? O senhor trabalhava com Kombi, era isso? Nós fazíamos transporte escolar. Sim. No estado do Mendanha. E aí, a gente fazendo aquele transporte, e nesse dia que eu me lembro, né? Até onde eu me lembro, eu subi com as crianças. Na época eram quase 12 crianças que tinham subido comigo. E quando chegamos lá na escola, 2 professores faltaram e sobraram 4 alunos que eu tive que retornar com eles. Aí retornei com eles, levei para casa, deixei eles em casa. E sobraram 9. Quando eu voltei à tarde para pegar as crianças, pegamos as crianças. Viemos, e eu tinha um detalhe também, um detalhe muito importante nisso aí, que eu nunca deixava as crianças na mala. Mas eles, nesse dia, 2 deles me perturbaram tanto. Não, eu quero ir na mala, quero ir na mala, quero ir na mala, quero ir na mala. E eu deixei eles ali. Mas foi benção. Nesses 2 que ficaram na mala, nada aconteceu. Eles saíram dali correndo para casa. Correndo para cá. Então, no momento tinha quantas pessoas na Kombi? Era eu, minha esposa e mais 9 crianças. 11 pessoas. E tudo criança, tudo pequeno mesmo. E aí, um ônibus, né, na estrada do Mendanha, ali perto, na subidinha da padaria do Serafim, né? Quem mora por aqui sabe onde é, né? E aí o ônibus cortou um carro em cima da curva. E eu estava subindo com a Kombi. Nisso, subindo, essa Kombi, esse ônibus pegou a gente de frente. De frente. E saiu arrastando a gente. Arrastou a gente até parar no barranco. Ela não conseguiu nem frear. Você estava dirigindo a Kombi nesse momento ou a sua esposa? Eu que estava dirigindo a Kombi. As crianças devem ter mais ou menos quantos anos? Assim, 10, 12 ou menos? Eu acho que o mais velho tinha 11 anos. O mais velho, 11 anos. E tinha esse menino de 6 anos que estava no colo da minha esposa, atrás do meu banco. Minha esposa atrás do meu banco, ele atrás do meu banco, minha esposa segurando ele. E o ônibus veio numa velocidade tão grande que cortando o carro. Em cima da curva eles tentaram, ela tentou, era uma motorista, era mulher. Sim. Ela tentou fazer o trajeto mais rápido para poder sair, eu acho, acredito eu. Então eu vinha de frente, disseram que eu tentei tirar. Tanto é que o meu lado estragou toda, a Kombi ficou, parecia uma sanfona. Nesse tempo o irmão já era evangélico, tinha conhecido Jesus? Como é que é a sua vida espiritual? A gente estava num trabalho muito bonito em Santa Margarida. O irmão já era evangélico. Essa parte a gente já tinha conhecido Jesus, a gente já tinha temor de Deus. E ali, desde o início, eu fiquei sabendo depois, né? A gente estava com esse trabalho lá nessa igreja, onde era a igreja de Nova Vida, onde a gente fez
Na congregação? Uma congregação. Desculpa, era uma congregação lá. E essa congregação começou a fluir, deu frutos, bastante frutos, né? E estava fluindo, o trabalho estava bonito pra caramba. Então, deixa eu ver se eu entendi. O irmão passou por várias religiões, passou por vários tipos de conhecimentos de religiões, mas um dia o senhor conhece Jesus. E depois de conhecer Jesus, o irmão foi chamado como obreiro para ajudar um apoio de uma congregação, né? E ali animado, firme na obra, de repente acontece essa tragédia. De repente acontece essa tragédia. E é onde a gente parou. Meu Deus. Tivemos que parar, né? Mas a obra continuou lá, porque a irmã continuou, deu andamento na obra. Mas aí, o que aconteceu? Nesse dia do acidente, os bombeiros que vieram, tudo Deus, cara. Deus cuidou dele. A pessoa às vezes fica condenando, o irmão estava em pecado. O irmão estava fazendo isso de ruim. O irmão estava assim, né? Porque isso tudo pessoas julgam, né? As pessoas julgam logo a pessoa. Mas depois a gente vai vendo o que aconteceu com os servos de Deus. Tudo. Eles estavam em pecado. Daniel, né? Estava em pecado. Foi na cova. Foi para a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, isso tudo são pessoas tentando acusar a gente. Isso sirva também de testemunho para muita gente aí. Que as pessoas às vezes já estão te julgando, né? Está te julgando, está falando alguma coisa de você, porque aconteceu alguma coisa contigo, às vezes a pessoa está passando um sufoco, às vezes não tem um pão em casa, né? Meu irmão, você está em pecado. Meu irmão, você tem que orar mais. Então, o inimigo está sempre tentando te julgar. E nem sempre a história é assim. Algumas vezes são, mas nem sempre são assim. Então a gente não deve julgar. Isso aí. Não devemos julgar ninguém, nem tacar pedra no telhado de ninguém, porque telhado é de vidro, né? Na hora do acidente, o irmão ficou inconsciente ali no caso? Eu fiquei inconsciente, eu não via nada. Disseram que minhas vistas, né? Ficaram penduradas. Ficaram penduradas. E o pessoal, todo mundo gritando. E o bombeiro, né, como eu estava falando, quando me viu, ele falou: o Marcinho, que era o bombeiro, é o Sandro, cara. Ele te conheceu, bombeiro? Ele conheceu o bombeiro. 3 ali foram criados comigo. Aí foi uma correria só, independente. O bombeiro é sempre bombeiro, independente de quem seja. Mas foi uma correria só. Aí veio 2 helicópteros. Eu acho que inclusive, foi até um helicóptero não sei se foi da Rede Globo, se foi da alguma emissora. Sim, deu Na apoio. época, deu apoio, levou eu e levou o Lucas, que era o que ficamos pior, né? Sim. Levou lá para o Miguel Couto. E o restante das crianças foram lá para o Masparia. Minha esposa também no Masparia. Minha esposa também quase morreu, que ficou com hipotermia. E a gente falando, sabe que eu falava: cuida das crianças, pega as crianças, como é que tá as crianças, vê as crianças. E minha esposa também falando. Choque, né? Choque. Justamente. Então, aí eu chegando no hospital, eu fiquei no hospital, aí eu fiquei como? 3 dias. Eu já não via mais nada, já não sabia mais de nada. E ficamos lá. E depois eu acordei e fui ver, aí comecei a ver a situação. Mas um detalhe que comigo, que aconteceu, eu não esmoreci. Eu não fiquei assim, triste por ter perdido minha vista. Você perdeu a visão então aí? Eu perdi essa vista aqui é uma prótese. Né? Eu não fiquei triste porque eu estava com a perna, quase perdendo minha perna. Desse outro lado aqui, a outra perna pro alto, porque eu estava com o fêmur quebrado. A minha cara estava toda torta. Não é muito bonita, né? Já não é muito bonita, mas aí, pô, ficando. O negócio ficou feio. Então, mas o pessoal tudo ali via a diferença ali de mim, alguma coisa de mim, sabe? A alegria Uma dentro paz. de mim, a paz. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra. Como é bom ter Jesus, né? Nessas horas. Como é bom.
Quem tem Jesus tem paz, até na hora da tribulação. É verdade. É verdade. Então, essa paz que excede todo entendimento, ela estava comigo nesse momento. E aí, as pessoas ficavam encantadas de me ver daquela maneira. Eu todo lá, né, aquele estado deplorável, né? Todo estragado, como diz um amigo meu, está todo estragado. E aí, o irmão lá que estava tomando conta estava de acompanhante, né, do senhor, né, ele ficou ali abismado. Falou, poxa, começamos a se conhecer e tal. Como é que pode você assim, desse jeito, todo assim, todo... Mas houve alguma morte nesse dia? Alguém morreu? São, no caso, 11 pessoas, né? O senhor, a esposa e mais 9 crianças. Dessas 9 crianças, só ficou um grave, pelo que eu entendi. É isso? Gravíssimo. Gravíssimo. Ficou também... O de 6 anos? O de 6 anos. Ficou em coma também, esses dois. Por isso que foram com Miguel Porto, não é isso? Positivo. E os outros ficaram aqui no Rocha Faria porque foi mais leve. Não tão leves também, mas pegou duas pernas. Quebrou 2 pernas, o outro quebrou o braço, outro quebrou a perna. Parecia que tinha atacado uma bomba ali. Meu Jesus. Era criança espalhada pela estrada do Vendrão. Meu Jesus. E eu preso nas ferragens. Minha esposa é ali. E esse Lucas, que ficou muito ruim, ele escapuliu da mão dela e o bujão de gás soltou do carro e onde bateu na cabeça dele. Que é onde ele perdeu um pedaço da massa cefálica. Hoje ele se encontra, né? Tem quantos anos esse acidente? Foi que ano, meu irmão? Foi em 2003. 2003. Então, aí hoje se encontra ainda muito bem. 12 anos, né? 12 anos. Não, mas são 20, quase 22 anos. 22 anos. Vai fazer agora em julho 23 anos. Dia 3 de julho de 2003. 3 de julho. Onde deu uma virada. E esse menino ainda tá vivo? Tá vivo. Ele ficou sempre pela grave, né? Lembra daquele Gerson Brenner? Sim. Né? Ele tá como criança no carro. Meu Deus. Hoje eu não tenho muito mais acesso a ele, porque a vida, né? A vida vai... Quando a gente para outros lugares, né? Outros caminhos, a gente vai trabalhando, nós vamos fazendo. Ele também já tem a vida dele, tadinho. Aí quando eu consegui também uma pessoa lá que ama muito ele, que cuida dele também desde o início, ele estava comigo, né? Desde o início estava comigo lá, e a gente que cuidava dele. Só que era eu, minha esposa, e ele, e mais minha filha Carol, que eu não lembro quantos anos ela tinha, eu acho que tinha 4 anos por aí. Não, acho que era mais velha um pouquinho. E minha filha Sandra Helene. E elas que cuidavam da gente. Carolina que me dava banho, tadinho. Seu irmão ficou mesmo bem debilitado, né? Ficou usando fralda e ficou 2 dias em coma, no caso. 3 dias em coma. E quanto tempo o irmão ficou internado no hospital? 6 meses. Meu Jesus. 6 meses no hospital. Só o irmão e o menino. E o menino. Só o outro não, né? Não. E tem um detalhe também que eu fiquei lá no hospital e eu não sabia nada que tinha acontecido, né? Ninguém queria falar pra gente. E eu perguntava, como é que tá esperando? Não, tá tudo bem. Como é que tá minha esposa? Não, tá tudo bem. Mas por que ela não vem aqui? Por que não tá vindo aqui? Por que não? Você não fica tranquila, tá tudo bem, ela tá só se cuidando lá um pouquinho, mas ela vai vir, tá, mas ela estava internada no hospital, no Rocha Faria. Não conseguia cirurgia, fez a cirurgia, não deu certo, fez outra cirurgia também, não deu certo. Aí mandava para casa, aí daqui a pouco a cirurgia dava problema de voltar para o hospital. Teve que fazer 4 cirurgias. Tudo na perna. Tudo na perna. Ela fez tudo na perna. Ela botou aqueles grampos, aquela coisa ou não? Não, botou uma placa de titânio, que essa foi a última cirurgia, porque as outras placas que botaram, tudo quebrou. Quebrou lá dentro dela e ela sofria muito de dor, foi um sofrimento só, muito sofrimento. Mas que laço, emoção. Foi um laço para a morte, né? Foi um grande livramento, então, que Deus deu você também. Foi muito.
Só tenho hoje eu agradecer a Deus por tudo. Eu não tenho palavras, às vezes, para agradecer por uma coisa de manhã, para dormir. Sempre estou agradecendo a Deus. Porque a gente vê muito menos pessoas morrerem. Né? Esse acidente, a gente percebe que era para morrer muita gente, ainda mais criança. Uma Kombi não tem um cinto de segurança atrás, tem voado para fora. Quer dizer, a gente percebe a mão de Deus ali. Tem um grande projeto mesmo. A gente observa que Deus tem um grande projeto na sua vida. Que até então a gente não sabia, não conhecia. Não, a gente não é que conhecia, a gente não sabia o que Deus queria tanto com a gente assim, para o diabo tentar destruir. O diabo vai tentar destruir aquele que Deus tem um objetivo. Sim, sim. Né? Depois a gente vai vendo isso, né? Isso. O que vai acontecer. Então, depois de 6 meses, vão vir para casa, mas fica ali, né? Naquele tratamento, debaixo de cuidados, de fralda. E quanto tempo vão se recuperar mesmo? Quanto tempo vão ficou nessa situação difícil? Mais ou menos 5 anos. Meu Deus! 5 anos. Porque eu tive que aprender a andar. Ah, sim. Aí comecei na cadeira de roda. Aí depois fui para o andador. Aí depois fui para a muleta. Meu Deus. Aí depois fui para uma muleta. Aí depois eu tive que botar... e dentro do hospital, antes de chegar nessa parte, ele não queria arrancar minha perna. Meu Deus. Minha perna estava num estágio tão... Estava podre, né? Minha perna No caso, foi esmagada, sua perna foi... Foi o osso, eu perdi, foi quase 20 centímetros de osso. Nesse acidente. E aí, eles queriam arrancar minha perna. O médico lá falou assim, olha, a perna dele não tem jeito. Aí chamou meu irmão Murilo estava lá. Aí falou com ele, meu irmão, poxa, se vocês acham que tem que ser, não, aí o médico falou para ele, assim, se é meu irmão, eu te arrancar, cara. Ele tá sofrendo muito, muita dor, não sei o quê. Tá sofrendo muito. Aí meu irmão veio, chamou a família lá, falar e tal. E nisso eu já estava já aceitando, porque eu também sentia muita dor. Aí ele falou, não, você arranca a perna e pode ficar tranquilo, depois bota uma prótese, todo mundo fica de prótese por aí, rapaz. Não, bota uma prótese, tudo tranquilo, não tem problema. Inclusive o meu irmão lá tem uma prótese também. Aí eu falei, poxa, eu acho que vai ser uma boa, sabe? Porque eu estou sentindo muita dor, arranca louco, sabe? Aí isso foi numa sexta-feira. No sábado, teve os irmãos lá na igreja, no hospital. Teve os irmãos no hospital lá, levaram Santa Ceia para mim. Fazia um tempo que eu não estava tomando Santa Ceia. Aí fizemos uma oração lá. Aí meu irmão tinha até pregado sobre o nosso seco. Gente, ouvindo aquilo tudo. E nisso, passou o domingo. Eu falei, Senhor, eu comecei a orar. Senhor, seja feita a sua vontade. O estado da minha perna aqui, eu olhando por esse jeito aqui, eu estou vendo que não tem mais. Eu estou olhando aqui, estou vendo que não tem mais. Mas o Senhor pode fazer, porque o Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar todo esse quadro que o Senhor sabe. Então, ele ouviu minha oração. Glória a Deus. Quando foi na segunda-feira, não apareceu ninguém. Aí, Fernando, né? Terça-feira, apareceu os médicos. Tem uns 5 médicos lá no meu leito, né? É com aquele medo. Aquele medo, né? Vai ser agora, né? Vamos ver, vou arrancar minha perna. Chegou um médico lá do Rio Grande do Sul. Olha, esqueci o nome dele. Poxa, que pena. Não lembro mais. Mas ele ficou muito meu amigo depois. E aí ele falou assim, rapaz, essa perna aí tá bem estragada, hein? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos curar essa perna. Olha, eu vou dar um jeito de curar essa perna. Olha aí.
sabe? Aí ele começou, né? No outro dia, aí pegava para poder limpar minha perna. Aí pegava uma esponja, pegava, na época era Povodine, acho que é tipo, era tipo um sabãozinho também, né? Com o Povodine junto, né? E esfregava, era uma dor insuportável, uma dor, e aquilo seco, sem anestesia, né? Uma dor, minha irmã, que dor. Aí, mas eu resisti ali, né? Aí no outro dia, de novo, ele gastava muito soro comigo, muito soro que ele gastava. Povodine, esfregava, mas esfregava sem pena. Aquele de gauchão mesmo, né? Grandão, né? Aí teve um dia que eu já não estava aguentando mais, que teve que me levar para a mesa de cirurgia para fazer curativo. Mas começou a aparecer a pele, o sanguinho, lá no fundo. Aí ele, Sandro, olha, já está dando sinal. Olha, glória a Deus, oh, aleluia. Deus mandou então um médico para lhe ajudar para o irmão não perder a perna. Foi como um anjo de Deus ali para lhe. E hoje a gente que conhece o irmão vê que o irmão não tem, nem parece que teve esse problema na perna. Não anda bem, não arrasta a perna, né? Fica bem defeituoso. Mas hoje, o irmão realmente é um milagre. Essa sua perna é um milagre. É verdade. É verdade mesmo. Milagre de Deus. Então ele conseguiu. Conseguiu. Aí ele chegou. Aí ao ponto de ele chegar assim na minha sala, né? Aí ele colocava assim o rosto assim na parede assim. Aí, tô chegando. O que já fez sofrimento aí? Ai, meu Deus do céu. Ele tá chegando, ficou muito amigo. Muito bacana, gente muito boa, sabe? Gente muito boa. Aí eu dei muitos presentes pra ele na época. Eu pedi, aí depois eu fiz contato com a minha esposa, porque ninguém deixava eu falar com ela. Aí eu peguei um telefone da minha sobrinha na época. Aí minha sobrinha chegou, eu peguei de surpresa o telefone dela. Ela, não, tio, não. Eu falei, não, daqui. É a Vanessa, minha sobrinha. Daqui, peguei o telefone dela. Aí liguei pra minha esposa. Aí falei, isso foi choradeira. Eu e ela chorando. Aí ela não. Eu falei, mas por que esconderam isso de mim? Por que fizeram isso? Aí começamos a fazer contato, eu e ela. E nisso esse médico cuidando da minha pernas. E aí tive alta para casa, né? Para poder fazer o curativo, né? E tudo e tal. Então, quer dizer, nesse período todo aí, de 6 meses, todo mundo se recuperou, todo mundo foi para casa. Todo mundo. Eu fico até assim analisando, né? A gente ouve seu testemunho, o que pode causar uma irresponsabilidade de um motorista na vida de tanta gente ao mesmo tempo. Porque uma ultrapassagem gerou tantos conflitos, tanta dor, tanto sofrimento na vida de tanta gente. Aí fica aí esse recado também, né? Não poderia falar assim, para aqueles irmãos que estão em casa, as pessoas que andam com muita pressa, tem gente que não tem um equilíbrio no trânsito, é desesperado, né? Dá uma palavra para quem está em casa, que tem carro, que gosta de cortar. Quanta desgraça ele não pode trazer por causa de uma pressa, por causa de uma precipitação, né? Positivo, é verdade. Inclusive, eu também até tenho que me policiar agora também, porque tem uma coisa que ainda tem de ruim. Confesso para Cristiano, eu confesso para ele. Porque eu, quando estou na pista da esquerda, eu acho uma ignorância da pessoa andar devagarzinho na pista da esquerda. Parece que tem a direita para ele poder ir. Tem a direita para poder ir. Isso aí incomoda muito a gente, mas eu tenho vigiado isso. Isso. Tenho vigiado muito isso, eu tenho cortado. Eu olhava para a cara dele assim, sabe? Aquela cara. Mas agora não, agora passo. Porque naturalmente esse acidente mudou sua vida, né, irmão? Completamente. Quando a pessoa passa por um momento de tragédia como esse, eu creio que ela revê muitos conceitos, ela pensa 2, 3 vezes, né, antes de tomar algumas atitudes precipitadas. Eu te garanto que o irmão mudou muito. Muito mesmo. Eu aprendi a valorizar, né? Valorizar as pequenas coisas, né? Então, quando eu fui para casa,
cheguei em casa e fizeram aquela festa, né, pra gente, faz sempre, né? As pessoas vão chegando pra festa, aquela coisa Nasceu toda. de novo, 2 datas de nascimento agora. Aquela coisa toda, né? E minhas filhas foram muito guerreiras, né? Guerreiras, minhas filhas novas, sabe? E cuidando da gente. Foi minha filha, não tenho palavras, sabe? Essa Carol, Sanderlinha, foi demais. E tive muitos amigos, chama. Eu não posso falar o nome de algum aqui, porque eu vou ser até injusto. Vai ficar alguém, acho que eu posso esquecer de alguém. Mas eu tive muita gente. Eu imagino, uma pessoa, pai de família, debilitado, a esposa debilitada. Quem sustenta essa casa? Justamente. Deus sustentou. Glória a Deus. Deus sustentou. E na época tivemos ali, né? Onde a gente morava, tinha uns confrontos ali, né? E não tinha muro, né, cara? Comunidade que você morava, né? É. Você morava em qual comunidade? Eu morava na Calabria, eu moro na Calabria. Né? Não moro mais lá, né? Mas eu vivo lá mais do que na minha casa. Né? Eu vivo mais lá na Calabria do que na minha casa. E então, aí até o muro fizeram pra mim. Que maravilha. Meu irmão, eu vou te contar um negócio. Deus não deixou faltar nada pra gente. Glória a Deus. Deus não deixou faltar nada. Lá em casa, quando eu cheguei, era um quarto que a gente tinha lá, era 4x4, 12 metros quadrados. Nesse quarto era uma parte arroz, outra parte feijão, outra parte óleo, outra parte macarrão, outra parte não sei o quê, outra parte a geladeira entupida de carne, de tudo quanto era jeito. Cuidado de Deus, né, meu irmão? Rapaz, Deus cuidou de mim o tempo todo, da minha família o tempo todo. E aí eu pegava, fazia cesta básica, porque a gente sempre ajudou as pessoas. Então é como se aquele versículo da Bíblia Sagrada que fala: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias eu achava. Então o Senhor colheu todo o benefício que o Senhor fazia antes, os seus trabalhos sociais, não é isso? E nem imaginava Ninguém imaginava que um dia ia colher. que ia colher isso tudo. Como sempre trabalhou na área social, né? Sempre, a gente sempre fez área social, sempre, o tempo todo. Lá em casa, o meu carro era uma ambulância. Eu passava mal, Sandro, eu corria para levar para o hospital o tempo todo. Sempre fomos assim. Sempre. Então, como eu estava dizendo, O movimento todo que o irmão fez, né? Isso. Gerou esses amigos. É. O irmão tá me lembrando aqui aquela viúva do azeite, né? Que a viúva, quando ela entrou num momento difícil, ela não tem amigos para emprestar os vasos. Então, só tinha os amigos, emprestaram vasos e muitos vasos ali supriram as suas necessidades. Positivo. E aí, nesse caso, tudo que pegava, se fazia cesta básica, né? Dava para as pessoas que estavam precisando. Né? Muitas pessoas chegavam lá para me visitar. Ainda levava essas tabatas. Ainda levava cesta básica. Não levava, né? Porque eu estava lá na cama, né? Mas aí sobrava, né? Sobrava e acabava com o senhor dando, distribuindo. Porque era muito, é isso? Positivo. Muito, Coisa muito. boa. Aí pegava lá de baixo, né? Para não estragar. Isso. Né? E Quer dizer, o senhor tinha para o senhor, ainda tinha para dar. a doar. Que coisa linda. É. Cuidado, né, de Deus. E minhas filhas, né? Aí, Natal, minhas filhas lá, às vezes precisando de uma roupinha, uma coisa e tal. Apareceu um casal que eu nunca vi na minha vida. Apareceu lá em casa. Um casal lá. Aí pra ver, né, a situação nossa, viu eu, minha esposa, viu o menino. Ficaram muito sensibilizados com aquilo. E aí esse casal não falaram nada. Eles visitaram a gente, poxa, tô aqui, tá vendo? E foi embora. Nesse dia, eles foram embora. A gente não entendeu, mas quem é? Passou. Quando chegou em dezembro, aí eles ligaram pra gente. O telefone do irmão lá, foi lá, falou aqui, ó, contigo. Ela falou assim, olha, eu queria que você viesse no almoço que a gente vai fazer.
O senhor estava bem já, né? Recuperado. Já estava melhor. Graças a Deus. Já estava melhor, né? Estava já começando a dar os primeiros passos, né? Mas eu estava de cadeira de roda ainda. Sim. Aí, ela falou, tu tem que vir aqui, que eu vou fazer um almoço aqui, eu queria que você participasse do almoço. Você e sua esposa. Eu falei, mas aí como é que eu vou? Não, a gente vai pegar vocês aí, a gente vai pegar vocês e tal. Aí foram lá, pegaram a gente. Aí o almoço, rolando. Aí vinha gente de todo lugar, pra comprar quentinha. Aí comprando quentinha, o pessoal levando, outros comendo ali. Aí botou o almoço pra gente, serviu o almoço pra gente, a gente comia. E a gente lá, cara, brincando, refrigerante, tá, e tal, tal. Quando acabou aquilo tudo, aquele movimento todo, aí a irmã falou assim, como é que vocês estão? Eu falei, tô bem, tá tudo bem. Eu estou me recuperado bem, graças a Deus. Minha esposa que vai fazer a cirurgia ainda, tá aguardando fazer a cirurgia. Aí começamos a conversar e tal. Aí ela chamou o marido dela, era num salão de festa. Aí o marido dela veio uma sacola. Aí. O cuidado de Deus mais uma vez entrou em ação para a sua vida, né? Como Deus é bom. É me emociona. Imagina. Uma pessoa muito tempo sem trabalhar, debilitada, querendo dar o seu melhor para os seus filhos, né? Imagina, época de Natal, uma época que todo mundo, né, faz aqueles movimentos. E agora? Mas até nisso Deus cuida, né? Até nos mínimos detalhes. Você que está em casa, talvez passando necessidade, enquanto o irmão recupera aqui, eu quero falar com você. Às vezes a pessoa está encruzilhada numa situação que pensa, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu estou debilitada, não tenho condição de nada. Saiba que Deus cuida. Deus cuida dos mínimos detalhes para nós. É verdade. Aí esse irmão pegou essa sacola e veio com essa sacola. Esse almoço foi para vocês. Meu Deus, tudo que foi arrecadado e vendido ali. Tudo que foi vendido ali foi para a gente. Nunca viram a gente. Isso é uma cuidado de Deus. Mais um milagre. Mas de muitos milagres que eu tive dentro desse processo aí que nós passamos. Muito bom. E aí eu agradeci muito. Hoje eu nunca mais eu vi esse casal, não vi mais, ele era Deus. Foi um instrumento de Deus, né, irmão? Não sei. Mas aí não tem certeza que mesmo se não vê-los, não agradece aquele papai que veio. Com certeza. E não tinha religião para ajudar a gente. Era um espírito, era todo mundo ali, chegando ali, todo mundo chegava para ajudar. O moço que vendia frango, o Paulo, ele toda semana mandava frango. Toda semana. O cara do gás, que vendia gás, todo mês quando acabava o gás, ele mandava o gás pra gente. Que isso? Minha irmã, foi tremendo, foi coisa tremenda. Ao ponto de algumas pessoas ficarem até com inveja. Eu imagino. E chegou num período que a gente tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fiz meu muro, fiz tudo. Comprei até televisão, eu comprei videogame, que eu tive que comprar videogame para ficar ali. Né? Tava na cama direto, jogando videogame, eu virei um monte de videogame. E o pessoal ficou com inveja de mim, que chegou um ponto de falar, depois o rapaz do frango, hoje eu tenho contato com ele, falou, poxa, Sandra, eu parei com o frango, e o pessoal falou que você tinha muita coisa. Meu Deus. Olha isso. Mas eu não sabia que eu também estava ajudando outras pessoas. Né? Compartilhando um pouco. Então, isso, eu fico, às vezes, né, pensando, como é que pode a pessoa, né, ter esse espírito, né? Ficar com o olho vendo a pessoa do jeito que está. Quer ficar no meu lugar aqui? Eu vai te perguntar, né? Quer trocar comigo?
fazer. Porque não entende, irmão, que aquilo é uma providência de Deus, né? Porque se a pessoa está debilitada, não tem condição, imagine como é que seria seu Natal sem aquela ajuda. Triste, né? Abatido com criança em casa. Quer dizer, Deus cuidou, foi cuidado de Deus. O tempo todo eu vejo a mão de Deus. Desde o acidente ao auxílio, tudo foi a mão de Deus. E hoje o irmão está bem, né? Tem saúde, está recuperado 100%. 100%. Tive agora um problema agora em novembro, de novo, eu tive 2 infartos. Depois do acidente, já tive algumas coisas. Esse tempo todo. Mas em relação ao acidente, o irmão ficou bem. Bem. E também que sobrou uma vista, né? Sobrou. Essa vista que está levando a gente aí. Eu sou motorista, continuo sendo motorista. E levo minha esposa para todo quanto é lugar. Vai comigo. E eu vou agora indo fazer a obra de Deus, né, o tempo todo. E o pessoal tem me chamado, né? Até hino, né? Deus me deu. Que maravilha. Agora é compositor e tudo. Oh, aleluia. Maravilha. Glória a Deus, a honra do Senhor. E esse ensino que Deus me deu, ele está levando a gente para muitos lugares aí. É mais uma forma de fazer a obra de Deus, né? Porque é um motivo, né? Não era um obreiro, já ajudava na obra, na pregação. Depois que ficou doente, teve que parar, mas recuperando, voltou para a obra. E agora, louvor vai ser uma parte ainda da ajuda para poder levar o evangelho. É a porta de entrada. É a porta de entrada para a gente poder entrar nesses lugares que a gente, né, não ia conseguir. Canta um pedacinho do seu louvor aí pra gente. Só um pedacinho pra gente saber. Um pedacinho pra gente conhecer aí. Eu não conhecer esse talento de compositor, né? A gente pode conhecer aí, né? Você que está em casa, visita o canal do nosso irmão aqui do YouTube, né? Irmão Sandro Soares. Qual é o seu canal, irmão Sandro? Fala aí o seu canal. É Sandro Soares. Sandro Soares. Qual é o nome do seu louvor? É Paz e Alegria. Olha o nome do louvor. Paz e... Tem 2 louvores. Né? Um é Paz e Alegria. Canta um pedacinho. Jesus. O outro é Jesus. Paz e Alegria, sim. Quando é que o senhor teve esse louvor? Foi em algum momento? Foi inspiração de Deus? Foi no momento de oração? Como é que foi isso? Foi inspiração de Deus. E é engraçado que esse louvor nunca mais saiu da minha cabeça. Impressionante. Às vezes eu estou agora, tipo, às vezes pensando para fazer outros louvores, tudo não tem vindo. Tem vindo alguma coisazinha, mas eu esqueço. Se eu não gravar, eu esqueço. Mas esses 2 hinos que eu... Foi um presente de Deus. De Deus. Ele é em ritmozinho meio de pagode. Olha, eu tô curiosa agora. Quero ver um pedacinho. Nem que for um pedacinho. Aí já botar um gostinho na boca do nosso irmão lá para visitar o canal Sandro Soares e conhecer os louvores do nosso irmão Sandro. Aleluia. Glória a Deus. É assim. É assim. Jesus sacrificou-se por nós na cruz. Meu Senhor, tem o mais puro e o mais verdadeiro amor. Jesus, que iluminou o meu caminho, me trouxe paz e alegria dentro do meu coração. Jesus, que iluminou o meu caminho, me trouxe paz e alegria dentro do meu coração. Glória a Deus. Que bênção! É bonito, né? Que Deus possa continuar lhe dando mais inspirações como essa aí, né? Para edificar. Porque o louvor tem esse poder de edificar, chegar em lugares que a gente nem pode ir, né? Irmão Sandro, olhar para o irmão e ver hoje o irmão de pé, respirando, trabalhando, ajudando outras pessoas. Porque agora o irmão, por ser tão ajudado ali, o irmão se apegou tão, né, profundamente à comunidade que o irmão está sempre ali ajudando, né? O tempo todo. Não tem como, virou uma irmandade. Né? O tempo todo. Às vezes a pessoa acha que isso é fake meu, né? A pessoa fala, né? Acha, né?
Mas não, eu amo muito a Bia, sabe? Eu gosto muito da Bia. Às vezes a gente fica um pouco triste com algumas situações, mas isso passa logo, porque Deus tem me dado uma armadura tão grande. E ele é um trabalho social que precisa, né? Uma comunidade carente, o trabalho social, ele é indispensável naquele lugar. Com certeza, com certeza. E esse trabalho, ele também faz a gente glorificar Deus naquela hora. Tem pessoas que chegam ali, todas, sabe, debilitadas, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E a gente tem sempre uma palavra que Deus dá para a gente naquele momento. Já vi pessoas ali alegres, sair dali alegre, cheio de frustrações, cheio de, assim, ao ponto de pensar que já não tem mais jeito, né? Olha, eu vou contar um caso aqui. Não posso falar não. Deus me livre, não posso falar. Teve um pai lá que estava armando até para matar a própria filha. Olha isso. E aí a gente conversando com ele, falando com ele, explicar uma situação, a gente já estava falando tudo que tinha acontecido, já comigo, as coisas. E ele também era evangélico. Estava num momento de crise, né? Estava num momento de crise. Olha como o diabo trabalha, né? Uma Olha pessoa isso. que tem Deus, entra numa crise, não consegue conciliar as coisas, o diabo toma à frente. Com certeza, com certeza. E se a pessoa deixar e vai dando vazão para isso, e se passar com pessoas erradas, a pessoa errada vai criando aquela. Vai se afundando cada vez mais. E aí Deus usou a gente. E glória a Deus. Então lá, aconteceu. Ele quer um homem de Deus no lugar certo, no momento certo, né? Um conselho, uma palavra. Porque quando a pessoa está aflita, se ela bate de frente com o homem de Deus, que tem uma palavra de Deus, ele acalma aquela tempestade, aquela fúria, aquela... Que bom, meu Senhor, que bom está sendo aí da ferramenta de Deus por onde o Senhor passa. E pessoas também, às vezes um pedacinho de terreno está passando por outro lado. Uma briga, um inferno, por causa de um pedacinho de terreno. Que pode gerar uma morte. Pode gerar uma morte. Aí, a gente, antes de ir, a gente ora. A gente fala, Senhor, toma direção. Me ajuda, Senhor, a falar com essa pessoa. Me ajuda. Irmã, não é brincadeira. A gente chega lá, nessas situações, aquela confusão. Deus tem me dado muita sabedoria. Agora, graças a Deus, as coisas têm acalmado mais, não tem acontecido muita coisa disso. Mas acontecia muito isso. Então, a gente chegava nessas situações aí, essa tempestade, mas é meu, não é meu, aquela briga lá fechada. Daqui a pouco, Deus usava a gente com uma palavra. E aí, aquelas coisas paravam. Olha, por que só ficou vivo, hein? Hoje a gente pode entender, né? Porque a gente fica pensando assim, por que eu fiquei? Né? Por que eu não estou aqui na Terra? Tudo tem um propósito. Não tem nada melhor, irmão Santo, para a pessoa estar dentro do propósito de Deus. Um cristão dentro do propósito de Deus, ele é muito útil para o bem. Ele traz um crescimento na vida das pessoas, ajuda. Ele é um instrumento de Deus para aqueles que estão próximos. Amém. Você quer deixar uma palavra para os seus ouvintes que estão aqui hoje, que estão no testemunho? Porque tem gente agora, nesse momento, que está debilitado no leito. Gente que pode estar ali assistindo, está no hospital, está na iminência de cortar uma perna, está na iminência de perder um membro, né? O médico já falou, não tem jeito. E o irmão é testemunha bíblica de que Deus pode mudar a história. A sua fé, a sua oração mudou. E o irmão falou muito que o louvor que o irmão trouxe é de paz. Isso eu tenho o príncipe da paz. Então, deixa aí algo da parte de Deus, uma palavra, um versículo bíblico, para que essa pessoa que está em casa possa refletir e entender o poder do Deus que ele tem. Eu vou deixar um versículo aqui, fica em Atos. Aqui. É um olho só, ainda tem que usar óculos. Tem um versículo aqui em Atos, no capítulo 6, né? No capítulo 12, versículo 6. Inclusive, essa semana agora que passou, eu tive uma igreja lá dentro de Camará. O pastor amigo meu, Joel, me chamou até para louvar lá.
E também foi muito bem atendido lá, os pastores muito bacana, me recepcionaram muito bem. E ele pregou essa palavra aqui. Ficou no seu coração. Ficou no meu coração. Lê pra gente. É assim. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O que quer dizer isso? Olha só, a minha irmã é tremenda. Pedro estava dormindo. E ele já estava com a sentença de morte. Né? E por que ele estava dormindo e tranquilo? Porque lá na tempestade, quando teve a tempestade que o barco quase afundou, quem estava dormindo lá? Jesus. Jesus. E qual foi o exemplo que Pedro fez? Né? Pedro pegou, descansou, porque ele tinha certeza que Deus era. Glória a Deus. Então eu peguei essa palavra para mim. Essa paz que excede todo entendimento, ela mudou totalmente a minha vida. Hoje o meu pensar é diferente. Hoje, às vezes, a minha esposa quer brigar comigo. Às vezes ela quer brigar comigo. Né? Por algum motivo ou outro, que mulher é uma benção, né? Ela quer brigar. Quer fazer eu falar alguma coisa. Mas eu fico calado. Às vezes ela fica até irritada porque eu estou calado. Eu não dou uma palavra. Fico calado. Então, isso que o Pedro fez aqui, ele aprendeu com Jesus. Jesus estava dormindo no barco. E tentando acordar Jesus dormindo tranquilinho. Que ele Tem que ter paz. Tem que ter paz. Independente do problema. É o que eu falo quando eu vou nas igrejas. É o que eu falo para os irmãos. Tem tantos irmãos atribulados, tem tantos irmãos perdidos, tem tantos irmãos que, sabe, que estão, sei lá, cara. Eu estou indo nas igrejas e vejo tanta coisa, sabe? Os irmãos sem paz. Então, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte, meu irmão, os teus problemas nunca vão acabar. Olha, eu tive esse problema, né? Esse acidente. Depois me veio outras situações. Também Deus cuidou de mim. Né? Eu tive um infarto, depois tive outro infarto. E Deus cuidou de mim. Lá no hospital, pessoas que nem me conheciam também no infarto, também pessoas cuidaram de mim. O médico cuidou de mim. É tudo assim. Entendeu? Então, não vai acabar teus problemas. Às vezes a pessoa está lá com... Não tem um pão nesse dia. Não tem nada nesse dia. Mas ela tem certeza, tem que ter certeza que Deus é com ela, que vai enviar alguém, que vai enviar uma pessoa, entendeu? A confiança, ela tem que ter essa confiança em Deus. Entendeu? Tem que ter essa confiança em Deus. Se ela não tiver essa confiança em Deus, não adianta. Ela tem que ter essa paz dentro dela. Dormir no meio da tempestade. É só Jesus podia ensinar isso. Faz uma oração então para essas pessoas que de repente falta paz, está precisando, está angustiado, está ouvindo, mas está com o coração aflito. A oração de um justo pode muito esses efeitos. Vamos orar. Vamos orar. Pode orar. Senhor Deus e Pai. Senhor Todo-Poderoso. Deus tremendo, Deus de Israel, o príncipe da paz, aleluia, glória a Deus, Senhor. Nesta noite, Senhor, aqui, neste lugar, Senhor, glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor. Me trazendo aqui, Senhor, para falar, Senhor, meu Deus, com essas pessoas que estão do outro lado, que eu nem conheço, Senhor, não sei nem quem é, mas o Senhor vai enviar essa pessoa aí. O Senhor vai colocar essa pessoa que está precisando ouvir tudo aquilo que nós foi falado aqui nesta noite. Então, meu Deus e meu Pai, vai de encontro, Senhor, ao coração, Senhor, aflito.
Vai de encontro à mente dessa pessoa que quer fazer uma atrocidade, Senhor. Ela está sem paz, ela está agoniada, ela tá tribulada, Senhor. Então vai de encontro a essa pessoa agora nesse momento. Essa pessoa está precisando de um carinho, Senhor. Essa pessoa está precisando de um abraço, Senhor. Oh, meu Pai. Vai de encontro a essa pessoa nesse momento. Sim. Livra, Senhor, meu Pai, deste mal que está atormentando a vida dela. Sim. Vai, meu Pai. Cura ela, Senhor. Traga paz, Senhor, para dentro desse lar. Traga paz para dentro desse coração, Senhor. Aonde quer que ela esteja agora, dentro do hospital, Senhor, meu Pai. Livra, Senhor, meu Pai. Faz com que ela saiba, Senhor, que o Senhor é com ela, Senhor. O Senhor está naquela tempestade que ela está lá passando agora. O Senhor está com ela neste momento, meu Deus. Então, meu Deus, meu Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu te dou, meu Pai, todo louvor, toda honra. Sim. Que todos nós diminuamos nessa noite, mas que o Senhor venha crescer em cada vida do outro lado, Senhor. Amo, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí foi mais um podcast do Pod Adip, da nossa igreja, da Assembleia de Deus da Adip, que fica lá na rua 60, na Carolinha, uma igreja que está buscando sempre trazer uma palavra para o seu coração, a igreja da família. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra possa frutificar no seu coração e que você também seja testemunha viva do poder de Deus, como foi na vida do nosso irmão Sandro Soares. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e que a bênção do Senhor acompanhe você sempre. Amém? Dá um amém para os nossos irmãos aqui. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês todos. Obrigado, minha missionária. Amém. Que Deus abençoe a senhora. Obrigado, pastor. Obrigado por tudo, tá, meu irmão? Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Sacrificou-se por nós na cruz. Oh, meu Senhor, tenho o mais puro e o mais verdadeiro amor. Jesus, que iluminou o meu caminho, trouxe paz e alegria dentro do meu coração. Coração, Jesus, que iluminou o meu caminho, me trouxe paz e alegria dentro do meu coração.
se faz